E aí, meus chegados, tudo bom com vocês? Com nós tá bom, hein? Então, quando a gente tá em casa, a gente fica inventando moda, né? Como vocês sabem, eu trabalho com bolos. E antes de trabalhar com bolos, eu trabalhei muito tempo com pão. E eu sou apaixonada por pão. Eu acho pão, assim, além de ser um alimento sagrado, eu adoro. Adoro mesmo. Gosto de comer ele quente, tudo. E um dos meus pães preferidos é o pão italiano. Hoje eu vou ensinar um jeito de vocês fazerem ele em casa para ficar bem gostoso. Ó, tem aqui 500 gramas de trigo, que eu vou colocar aqui. Então, esse pão você pode fazer na mão, tá? Sem problemas nenhum. Como eu tenho uma batedeira aqui que bate pão, e eu resolvi fazer na batedeira. Mas você pode fazer sem problema nenhum na mão. É até gostoso amassar um pãozinho na mão. Ó, eu tô usando esse trigo aqui, não tá me patrocinando, mas ele é muito bom. Caso você tenha, aqui são muito poucos ingredientes para fazer esse pão. É o trigo, meio quilo de trigo, fermento de pão, eu estou usando esse fermento de padaria, mas pode ser aquele granulado. Esse de padaria, no caso, vai em torno de 10 gramas e aquele granulado em torno de 3 gramas. 10 gramas de sal e, ó, esse fermento eu compro assim que eu gasto muito, é biológico fresco. E daí usando 300 gramas de água. Eu pus a água aqui para vocês terem uma ideia, se vocês não tiverem balança para pesar. Só isso. Então por isso que o trigo tem que ser um trigo muito de boa qualidade. Porque o principal ingrediente é o trigo aqui. Então como que você faz? Você põe, se você for fazer na mão, você vai misturando e vai mexendo com a mão. Aos poucos aqui, ó. Eu normalmente coloco o fermento, dou uma dissolvida aqui no fermento com a própria mão e vou colocando a água e vou amassando. Esse pão aqui, ele tem alguns segredinhos para fazer. E daí a gente vai gravando para você e eu vou contando os segredos, tá bom? Vocês já devem ter visto aí na capa como ele fica bonito e é uma delícia. Ó, pessoal, eu peguei e misturei a água aqui e tô amassando aqui com a mão, fermento, e por último eu coloco o sal. Porque o sal é bom não colocar junto com o fermento, porque ele reage diferente, né? Agora eu vou pôr para bater. Então o pão, se vocês não sabem, é um dos alimentos mais antigos que tem na humanidade. E é a base de muitos dos países, o pão é a base. Aqui no Brasil, a gente consome muito pão. E o pão que a gente conhece como pão francês só existe no Brasil. Então, eu sempre estou pesquisando sobre pão, fazendo pão, testando novas receitas. O pão francês mesmo eu já fiz em casa. Mas eu confesso que o da padaria é melhor que o meu. Agora esse aqui é bem gostoso, vocês vão ver. E vou pôr para bater. Então, se você for amassar manual, você vai ter que amassar no mínimo 10 minutos. E esse pão, para ele ficar com a casquinha dura, a gente vai assar ele numa panela de ferro. Eu tenho panela de ferro, mas quem não tiver panela de ferro, aquelas panelas de alumínio bem grossona também dá certo. O que acontece? A gente assando ele na panela de ferro, o ferro retém o calor e ele vai ter aquela casquinha dura, sabe? Porque esse pão aqui é aquele pão que o pessoal come com sopa, que às vezes põe a sopa no meio do pão, assim, sabe? E ele tem um gosto diferente porque ele é só esse ingrediente. O pessoal hoje em dia fala muito mal do pão. Só que em geral o que acontece? Tem muito ingrediente no pão. O pessoal coloca muito conservante para ele durar mais. Um pão normalmente com 2, 3 dias ele já tá seco, tá começando a bolorar, entendeu? Porque ele não tem nenhum tipo de conservante. Então se você quiser comer um pão bem gostoso, faça você mesmo na maioria das vezes. E tem umas padarias ótimas artesanais agora. Beleza? Vamos pôr para bater. Pessoal, eu vou pôr para bater aqui com esse gancho que bate massa. E é só meio quilo de massa, tá? Então se você for fazer uma quantidade maior, eu aconselho você a bater na mão. E a gente vai deixar aqui um tanto. Vamos deixar aqui pelo menos 5 minutos batendo e eu mostro pra vocês. A pessoa já passou uns bons minutinhos aqui batendo. Eu acho que na batedeira foi uns 5 minutos. Esse pão, ele é bem pegajoso. Eu vou tirar aqui pra vocês darem uma olhada. Ó, esse pão ele vai muita água, então ele fica bem pegajoso mesmo. E é assim que a massa tem que ficar, porque daí o que acontece? Quanto mais
mole vai ficar, mais macio por dentro ele vai ter. A casca vai ser dura, porque é um pão italiano, mas por dentro ele vai estar, ó, bem macio. Vai desenvolver o véu aqui do pão. Então vamos dar mais uma amassadinha aqui e vamos deixar ele descansar. O que vai acontecer? Esse pão também ele tem dois tipos de descanso. Essa é a primeira vez, a gente vai ajeitar ele aqui. Se tiver muito pegajoso, faz com a espátula, é melhor. Ó pessoal, eu pus o pão aqui porque lá tá muito escuro para mostrar para vocês, ó. A massa dele é uma massa bem úmida, ó, e bem pegajosa, ó, quando vão ficar grudando mesmo. Daí você põe na bancada, dá mais uma amassadinha, faz uma bolinha com ele aqui e você vai deixar descansar ele 2 vezes. O que seria isso? Vai descansar, daqui uns 20 minutos a gente vê, ele vai estar crescidinho, a gente vai amassar novamente ele, mais uns 2 minutinhos e deixar descansar de novo, para depois a gente ir para um recipiente para ele crescer, entendeu? Então são duas vezes que ele descansa. E assim vai garantir, vai ficar por dentro o pão bem macio. Ó pessoal, o pão já deu uma crescidinha, tá vendo? Você põe o dedo aqui, ele volta. Então a gente vai amassar mais um pouquinho e deixar ele crescer mais uma vez. Ó, vem aqui, amassar mais uns 2 minutinhos ele aqui, para amassar ele. Beleza? Vamos deixar crescer mais uns 20 minutos. Daí, pessoal, vamos continuar com as dicas. O que eu fiz agora? Eu esquentei o forno, faz 10 minutos que ele está esquente. E eu pus a panela de ferro aqui. Ó, a panela de ferro tá quente, tá? Agora, eu vou pegar e pôr um fubá. Eu vou pôr um fubá em cima, aqui no fundo da panela. O pão não grudar. E também o fubá ajuda a ficar aquele gostinho de forno, sabe? Ó, e o pão, ó. Você vê que ele cresceu bastantinho. Eu vou virar o pão aqui, ó. Por isso que eu fiz numa embalagem que é pequenininha, ó. Daí aqui você faz uns cortes. O pão crescer. Aqui é aquela hora que você desenha no pão. O pessoal às vezes faz uns trabalhos bonitos no pão, é aqui. Daí joga um pouquinho de farinha de trigo. Para ele ficar tostadinho por cima. E jogo um pouquinho de água. Eu não tenho o meu borrifador de água, ele está ocupado com outra coisa. Mas certo é esborrifar a água aqui. E vai pro forno. Eu vou pôr uma tampa aqui para abafar mais ele, para ele poder crescer. Ficar com a crosta durinha por cima também, ó. Joga um pouquinho de água na tampa aqui e leva pro forno. Daí quando eu tiver mais ou menos daqui uns 10 minutinhos, eu já tiro essa tampa. E o pão vai demorar em torno de 30 minutos passar. Não. Se você tiver vapor no pão, não precisa fazer nada desse da tampa, nada, só ligar o vapor. Pessoal, eu vou vir tirar a tampa aqui e mostrar pra vocês. Ó, estão vendo que eu tô fazendo o pão inteiro nesse forninho normal aqui, ó. Eu tenho até outro forninho de pedra ali, ó, mostra, ó. Agora nós deixamos ele mais uns 20 minutos aqui. Até uns 10 minutos que a gente colocou. Depois eu mostro pra vocês mais um pouquinho. Aí, meu povo! Vamos tirar, ver se tá bom, tá bom. Ó, tá bem douradinho por cima, ó, dá pra nós tirar ele. Desligar aqui o forno. Ai, vamos virar já? Não vou me aguentar e esperar esfriar um pouquinho. Eu vou virar quente mesmo. Ó, tá vendo o fubá que eu falei que fica por baixo? Ele dá aquele gostinho de fogão a lenha, sabe? Deixa eu pegar aqui, pôr aqui em cima da tábua. Não ficou lindinho, povo? Ó, se quiser deixar um pouquinho mais, dá pra deixar, ó. Mas ele tá assadinho. Esse pão é aquele que você faz sopa e põe dentro do pão italiano, que é bem gostoso. Experimenta fazer isso. Vou até cortar já pra vocês verem. Daí, amor, o que achou do meu pão? Ah, eu tô aqui agora? Você tá aí filmando eu. Hoje tá chovendo, não fui trabalhar. Ó, tá vendo? Bem
casquinha grossa. Se vocês não quiserem fazer esse pão de casca grossa, gente, você pega a massa do pão, quando crescer o pão, você vira numa forma normal, não precisa ser na panela de ferro, nada, e coloca passar. Você pode até colocar uma gema de ovo, uma coisa assim. Ah, beleza. Vai cortar? É, vai cortar. Olha o barulho. A massinha bem molinha. O certo é esperar um tempo pra cortar o pão, tá? Mas eu não vou me aguentar. Isso aqui com a margarina, meu povo, ó. Casquinha. Olha o barulho do pão. Ah, ótimo pra comer com sopa, pra fazer aquele ragu de linguiça. Excelente. Faço que vocês vão gostar. Ficou com vontade? Quer um pedacinho? Faça em casa. Valeu, obrigada aí por assistir até o final. Valeu. Olha quem tá xaropeando aqui. Olá! Se gostaram do vídeo, dessa dica de cozinha, deixa aí nos comentários pra gente. Curta, compartilhe, se inscreva no canal pra dar aquela força. E quando a gente estiver por aqui, não estiver viajando, a gente faz umas receitinhas diferentes, mais complicadas, tá bom? Valeu! Valeu. Tchau, obrigado. Fala!